Ele fez o sol levantar. Puxa, igualzinho ao fio. Agora você é o fio. Toca essa coisinha. Toca uma musiquinha pra mim. Toca. Canções que ensinam a psicanálise. Hoje, A Ordem Natural das Coisas, Emicida, com a participação do MC Tá, no álbum antológico Amarelo, do show no Teatro Municipal de São Paulo. Essa é a música que abre o show. E o conceito é o recalque. Toda a ideia é fazer uma analogia entre o que se apresenta nessa canção e a relação entre o que se mostra e o que se esconde, e o modo como Freud concebeu esse mecanismo do recalque, que seria ao mesmo tempo nosso, de cada um, ao mesmo tempo também coletivo. A canção é onírica, é esse lugar em que ela se situa, meio acordado, semi-acordado, despertando, mas ainda não despertado. Ela começa com sons e começa imagens poéticas lindas, e diz quase uma crônica, descrevendo o que acontece numa manhã. Uma manhã também claramente situada no subúrbio, na periferia, na quebrada, onde as pessoas estão indo trabalhar, ainda tudo escuro. Começa com Dona Maria, merendeira, mas também começa com os amantes ofegantes acordando no reino de Morfeu. O sol ainda não chegou. E esse é o ponto-chave do refrão. O sol só chega depois. É o astro-rei, ok, mas vem depois. Tem até uma certa ironia. Tudo bem, o sol é muito importante. Tudo que vai acontecer depois na vida, com todo mundo trabalhando na luz, todo mundo com a sua identidade oficial, aqui nesse ponto é secundário. E nem é secundário, porque é verdade que quando a gente trabalha, está no mundo, é lá que as coisas acontecem. Mas a prioridade é dada para esse tempo anterior, de ainda sonho. Aquela hora em que você está sob efeito do sonho, como diz Benjamin numa passagem maravilhosa, Sala de Café da Manhã. Quando você conta o sonho, você se perde dele, você trai o seu sonho. Quando você toma café, conta na família. Aqui a analogia é quando você pega um ônibus, busão, vai para o trabalho. Aos poucos você vai perdendo aquele lugar, aquele espaço. E é esse espaço que a canção quer marcar. O sonho bobinho que a luz contorna, mas não apaga. Aquele momento, tudo escuro ainda, as aranhas tecendo. E esse momento crepuscular, que é onde muitas coisas acontecem. Inclusive, a mãe diz para o filho: cuidado, amanhã, São Paulo das manhãs tem lá os seus Vietnãs. Acontecem também as violências, acontecem as brutalidades, mas acontece também a poesia. Especialmente para o nosso povo tão maltratado, periférico, preto, pobre. A poesia fica difícil. E aí a Emicida pelo menos salva esse espaço. E traz para esse espaço a possibilidade da criação. Essa é a analogia com Freud. Freud também considera que esse espaço pré-vida é um espaço cheio de vida. Então, o que Emicida traz no social é mostrar como a gente ali está cheio de vida, cheio de coisas, e pensar que isso é apenas a madrugada, e também pensar que toda essa vida de quem é trabalhador é apenas dormir no ônibus, 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar. É pensar o quanto se perde de vida quando se aposta só no sol. Outro que mexeu demais com isso foi Nietzsche. A ideia da metáfora do sol do meio-dia, onde não há sombra. É contra isso que Nietzsche queria lutar. Por isso a hora das sombras, a hora do crepúsculo, a hora da madrugada, que é a hora do Exu, que é a hora também da poesia. Essa música, então, ela entra com a batida. A batida é tum, tá, tum, tá, tum, tum, tá. E quase um hip hop, mas muito lento, com essa batida do tambor, que também vem, tambor eletrônico, é isso.
o funk, ele é o tambor, o ponto de Umbanda, um dos pontos de Umbanda eletrificado, ou eletronizado, e a gente vem também nessa onda. E um sax que vai trazendo essa coisa onírica, batida leve, o sax e a poesia. E isso é gravado ao vivo. E a gente sente o público também, ouve o público. Mas sem ver, porque eles não fazem parte da melodia. E há uma proposta. A proposta do Emicida é Chiclete com Banana. Ao final da canção, uma citação, uma referência de Chiclete com Banana. Do tempo da Carmen Miranda já havia uma proposta, que era, no caso da Carmen Miranda, só vou pensar em cantar o seu samba, sua música, quando você entender que rumba não é samba. Só vou colocar seu bebop no meu samba quando você souber que rumba não é samba. Quando você puder colocar no seu bebop bandeira e a zabumba. E assim vamos. É uma proposta de hibridização, uma proposta de mistura nos termos da canção, que pode ser tomada como uma coisa romântica que seja, mas melhor pensar antropofágica. Tem toda a referência para esse lado. Então a proposta do MC, é que é possível, e não precisa falar em americano, pode falar em Shopping Leblon, no meio daquele mármore do Leblon, colocar um pouco de cor, colocar um pouco de cor negra, que seja por violência, seja sem violência, a proposta do Emicida é possível. Será romântica? A proposta de Freud é necessário para que a vida mude, que o recalcado venha à cena. É necessário que essa matéria-prima da vida, que vai ficando adormecida quanto mais o sol brilha, e que volta na noite, possa, de certa maneira, assombrar o cotidiano. E nisso, produzir mudança. A sessão de análise ideal é aquela que alguém acorda e vai direto para o analista, sem ter ainda contado para ninguém os seus sonhos. E que, contando na análise, em vez de deixá-lo ir, como pequenas nuvens, é trazê-lo para o dia e, com isso, forçar o dia a se recompor com a noite. Então, a análise é um espaço de sonho controlado, de prioridade dada ao sonho, de forma mais ou menos controlada, pelo fato que você está com alguém, você não está sozinho, e alguém que não sabe, não vive o que você viveu, mas alguém que quer saber do sonho, mas não quer saber da importância da realidade. Quer saber do sonho o bastante e dar presença ao que do sonho é estranho, é perturbador, porque é isso que tem a capacidade de transformação. E é isso que o analista busca. De certa maneira, para fazer uma composição, claro, mas a composição dando prioridade ao que está recalcado, ao que está fora de cena. O sol só vem depois. Ok, é o rei, é a lei, é o social, é a regulação social. A gente não pode viver sem, mesmo nessa regulação tão racista e colonialista do nosso país. Mas, diz Emicida, não vamos esquecer do que há de vida que está na sombra, que está subalternizada e que está escravizada ainda. E não vamos deixar de trazer essa vida para a cena, porque é só dela que a gente pode pensar num novo possível para esse mundo do sol. Dona Maria Merendeira já se foi, mas muita coisa ainda está aqui, e ela mesma. Muita coisa ainda está por aqui. O sol só vem depois. E quando ele vier, teremos que compor com o que há de social e o que há de singular de cada um nessas experiências, restos de experiências que vão ficando gravadas aqui na canção. São esses pequenos detalhes da manhã que a gente vê quase dormindo, no todo dia de uma análise. São as memórias, as lembranças, as histórias, os fragmentos, os cheiros, as cores, que não puderam ser processados, que ficaram em alguma periferia da vida de alguém, mas eles têm a força dos fragmentos, do que está desencadeado, e que o que está fora do encadeamento é que não conseguiu entrar no encadeamento, não só porque era fragmentar, também porque que ninguém queria ver. Isso tem uma força de produção e de reforma. Então, se os amantes,
Ofegantes e Emicida esperam que talvez seja possível esse ano a reforma sair, o analista aposta que é possível, nessa sessão, a reforma acontecer.